Fala galera, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a nossa primeira aula da playlist Geometria Plana Conceitos Básicos. Vou falar um pouquinho sobre essa playlist com vocês. Essa playlist ela vai ser composta de mais de 31 tópicos da geometria plana. Beleza? Tá? Eu estarei trabalhando na playlist da seguinte forma com vocês. Estarei fazendo uma revisão rápida dos principais tópicos e, a partir daí, estar trabalhando também em cada aula um pouco de exercício. Tudo bem? Nessa nossa, então, primeira aula, eu vou estar iniciando com vocês falando sobre segmento de reta. Show, galera? Então, como dizia a minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, nós vamos então estar iniciando aí a nossa playlist, né? Com a nossa aula 1 falando sobre segmento de reta, tá? Primeiramente, vamos ver a definição do que é um segmento de reta. Ao marcarmos dois pontos distintos, né, numa reta, o conjunto de pontos compreendidos entre esses dois pontos, tá? Então, o conjunto de todos os pontos compreendidos entre dois pontos distintos de uma reta forma para a gente o que nós vamos chamar aqui, ó, né, de, essa parte que eu estou chorando em vermelho, de segmento de reta, tá? Aonde os pontos A e B são chamados de extremidades, ok? Vamos ver aqui alguns tipos de segmentos de reta. Nós temos os segmentos congruentes. Então, olha, observa aqui na figura que o segmento AB e o segmento CD têm as mesmas medidas, olha lá, 4 unidades de medidas cada um. Então, eles são chamados de segmentos congruentes, tá? Então, é isso que é segmentos congruentes. São segmentos que possuem as mesmas medidas. Para indicar, nós usamos 3 tracinhos aqui, ó. Então, o segmento AB, é indicado aqui um segmento com a barrinha em cima. Usamos 3 tracinhos, que é para indicar congruência de segmentos, tá? Nós temos os chamados segmentos colineares, tá? Então, segmentos colineares são segmentos que estão sobre uma mesma reta. Então, observa aqui, olha, nessa nossa reta R. Ó. Eu tenho aqui 4 pontos que definem vários segmentos. Olha. Então, o segmento AB, segmento BC, segmento CD, né? Então, esses segmentos, eles estão sobre uma mesma reta. Então, eles são chamados de segmentos colineares. Tá? Eles são chamados de segmentos colineares. Dentro dos colineares, nós temos os chamados colineares consecutivos, que é aqueles segmentos que possuem um ponto em comum, uma extremidade comum, tá? Que é o caso aqui do segmento AB e o segmento BC. Observa que eles possuem um ponto em comum, que é o ponto B, uma extremidade em comum. Então, quando tem uma extremidade em comum, esses segmentos, eles são chamados de consecutivos. E se estão sobre uma mesma reta, colineares consecutivos. O segmento BC, o segmento CD, observa que eles possuem o ponto C em comum. Então, além de estarem sobre uma mesma reta, eles possuem um ponto em comum. Então, dentro dos colineares, nós temos os consecutivos. E tem aqueles que não são consecutivos. São aqueles segmentos que estão sobre uma mesma reta, colineares, e que não são consecutivos. No caso, o segmento AB e o segmento CD não têm ponto em comum. Então, eles são chamados, estão sobre uma mesma reta, sim, são colineares, mas não são consecutivos, tá?
Bem, aqui nessa outra figura, nós temos dois segmentos que possuem um ponto em comum. O segmento AB, eu estou achurando aqui em amarelinho, e o segmento BC. Observa que eles não estão sobre uma mesma reta. Então, neste caso, eles são chamados só de consecutivos, tá? São chamados só de consecutivos. E nós temos também o que nós chamamos de ponto médio de um segmento. Então, observa que o segmento AB, eu tenho um ponto M que divide esse segmento AB em duas partes iguais, ó. Ela, observa que de A até M tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de medidas. De M a B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de medidas. Então, observa que este ponto M, ele divide o segmento AB em dois segmentos congruentes, ou seja, em dois segmentos com a mesma medida. Então, o M, ele é chamado de ponto médio do segmento. Então, quando eu falar que um ponto é ponto médio no segmento, porque ele vai dividir o segmento em dois segmentos congruentes, ou dois segmentos com medidas iguais, ou seja, o AM é congruente, 3 tracinhos, ao MB ou ao BM. Ok? Então, tá aí um resuminho breve, tá? Sobre segmentos de reta. Agora, nós vamos estar fazendo alguns exercícios envolvendo aí, né, esta teoria que eu acabei de comentar com vocês. Olha bem o que está dizendo aqui no nosso exercício 1. Se forem marcados 4 pontos distintos, isso daqui é importante, hein? São 4 pontos que não coincidem nenhum com o outro. Então, esse distintos é importantíssimo, tá? Porque eu posso ter 4 pontos numa reta e tendo um ponto coincidindo com o outro. Então, fica esperto para isso. 4 pontos distintos. A, B, C, D sobre uma reta R, quantos segmentos de reta com extremidades em 2 desses pontos ficam determinados, tá? Galera, uma forma de fazer isso, eu poderia estar utilizando aí a combinação, que é um conteúdo do ensino médio. Mas como aqui nós estamos trabalhando, tanto com o ensino fundamental, médio, eu vou estar resolvendo exercícios sem usar a fórmula da combinação, porque cada 2 pontos me dá um segmento de reta, tá? Eu vou fazer aqui pelo desenho, tudo bem? De repente uma pessoa pode estar questionando, professor, não poderia ter feito aí usando a fórmula da combinação? É claro, meus queridos. Então tá aqui, ó, eu vou desenhar aqui uma reta R. Aí nós vamos demonstrar esses 4 segmentos aqui, tá? Então tá aqui a nossa reta R. Eu vou marcar sobre ela 4 pontos distintos, então 4 pontos que não são coincidentes, não importa a ordem aqui. Por aqui o A, depois eu vou pôr o ponto B, depois eu vou pôr o ponto C, depois eu vou pôr o ponto D. Quantos segmentos ficam determinados? Olha, eu poderia ter um segmento AB, AC e AD, correto? Olha, tá? Olha, o segmento AB poderia ser o segmento AC, poderia ser o segmento AD, tá? Então, vamos anotando aqui do lado. AB, o segmento AC e o segmento AD. Tudo bem? Vamos começar agora com a extremidade em B. BA, AB, gente, é o mesmo segmento, tá? Então, poderia ter o BC e o CD, correto? Tá? Ou BC, BD. Vamos lá, colocar esses segmentos aqui, ó. Poderia ser o BC, o BD
E, por último, o CD. Não tem mais segmentos que eu posso montar. Deu um total de quantos? Deu um total de 6 segmentos. Então, está aí a solução do nosso exercício 1. Beleza, galerinha? Tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show? Vamos lá para o nosso segundo exercício. Olha bem o que está dizendo aqui. Sobre uma reta R, marca os pontos ABC nessa ordem. Tais que a distância de A até B é 8 centímetros, a distância de B a C é 6 centímetros. Se M é ponto médio de AB e N é ponto médio de BC, quanto mede o segmento MN. Vamos desenhar a situação aqui? Olha, vou colocar aqui a minha reta. Tá? Então tá aqui, vamos pôr aqui minha reta R. Tá aqui a nossa reta R. Sobre ela, nós vamos marcar os 3 pontos. Nessa ordem. Ponto A. Vamos aqui a nossa reta R. Vamos marcar aqui o ponto B. E vamos marcar aqui o ponto C. Tá? Porque não importa a escala, não vai nos importar muito. Ponto C. Está dizendo que a distância de A até B é 8 centímetros. Então, de A até B é 8. De B a C é 6. Correto? Então, tá aí. Está dizendo que o ponto N, tá? O ponto N, ele é ponto médio, o ponto M é ponto médio de AB. Olha, se o M é ponto médio de AB, ele vai dividir o AB em 2 partes iguais. Então, cada partinha aqui vai medir 4. De A a M, 4. De M a B, 4. E o ponto N, vou marcar aqui ele em verdinho, ele é ponto médio de BC, o N. Se ele é ponto médio, como o segmento BC mede 6, ele vai estar bem na metade. Então, vou ter 3 centímetros para cada lado. Show, galera? 3 e 3. Agora eu quero saber quanto vai medir o segmento de M até N. Tá? Vamos riscar aqui, olha, de M até N. Vou pegar aqui uma cor que eu não sei. Vou marcar em azul. De M até N. Então, eu tenho aqui 4 mais 3, 7. Show? 7 centímetros. Tá? Olha aqui, ó. De M a B deu 4. De B a N deu 3. Então, o total de M a N é igual a 7 centímetros. Vamos lá, questão 3. Observe a figura. Então, tá aqui, eu tenho essa figura. Aí está dizendo que a distância de A até B mede 30 centímetros. Vou marcando aqui já as medidas. De A até B mede 30 centímetros. De B a C mede x mais 3. X mais 3. E de A até C mede 4x. 4x de A até C. Aí o que está pedindo? Olha bem. Calcule o comprimento do segmento AC, que é o 4x. Para fazer este cálculo, eu vou ter que descobrir o valor do x. Observa que o segmento AC, vamos lá, vamos montar aqui a equaçãozinha. O segmento AC é a soma de 2 segmentos, que é o AB somado com o BC. Tá? Então, vamos pôr as medidas aqui. De A até C é 4x. De A até B é 30. De B a C é x mais 3.
x mais 3. Show, galera? Daqui nós vamos tirar, então, o valor do x aí, nessa equaçãozinha de primeiro grau. Mais x, passo para a esquerda, menos x. 4x menos x dá 3x. 30 mais 3 dá 33. Então, vai dar 3x igual a 33. O 3 está multiplicando a esquerda da igualdade, passa a dividir no 33. Vai me dar aqui x igual a 11. Pronto, está aqui a medida do x. Agora eu quero o comprimento do segmento AC. O segmento AC é 4x. Então, vai ser 4 vezes 11, que é o valor do x que eu encontrei. Vai me dar um total de 44 centímetros. Beleza, galera? Tranquilinho, né? Vamos lá, questão 4. Olha, a questão 4 está dizendo o seguinte: trace uma reta R e marca os pontos ABC nessa ordem. Sabendo que M é ponto médio de AB e N é ponto médio de BC, e que AB mede 2 centímetros, de B a N mede 5 centímetros, determine as medidas dos segmentos AC, MN, MC, tá? Vamos fazer o desenho? Vamos lá. Vai facilitar para a gente. Eu tenho aqui uma reta R. Sobre ela, nós vamos marcar 3 pontos. Vamos lá. Ponto A, nessa ordem. Depois eu tenho um ponto B. Tá fora de escala, mas isso aqui não vai ser importante para a gente. E o ponto C. Ok? Aí está dizendo o seguinte, olha, que M é ponto médio de AB. Então, M vai estar bem na metade aqui de AB. Por aqui o M é amarelinho. Então, ele vai dividir o AB em 2 partes iguais. O N está dizendo que é ponto médio de BC. Então, o N vai estar bem na metadinha aqui, que eu estou marcando em verde, de BC. Bem na metade. Aí está dizendo que a distância de A até B é 2 centímetros. Olha, se a distância de A até B é 2 centímetros, vamos marcar aqui. De A até B é 2 centímetros. Como o ponto M é ponto médio, vai dividir em 2 partes de 1 centímetro. AM é 1, MB é 1 centímetro. Que aí depois, marcando todas as medidas, gente, tá? Eu consigo responder as perguntas. E foi dado que o ponto N é ponto médio de BC, né? E que de B a N mede 5. De B a N mede 5. Como N é ponto médio, então de N a C também vai medir 5. Ok? Então, o total aqui de B até C, 5 mais 5 vai me dar 10 centímetros. Repetindo mais uma vez, fora de escala. Agora vamos lá responder as nossas perguntas. A. O comprimento do segmento AC de A até C aqui, tá? De A até C, ó. Eu tenho 2 centímetros mais 10. Então, de A até C vai medir 12 centímetros. Show? De M a N, vamos lá, de M a N, de M até N. Eu tenho 1 aqui que é de M a B, mais 5 de B a N. Então, vai dar um total de 6 centímetros. De M a C, vamos lá. Olha, de M até chegar aqui no C. Ó. Então, eu tenho 1 mais 5 mais 5. Correto? Então, vai me dar 11 centímetros. Tá aí, galera, a resposta do nosso exercício 4. Tudo bem? Então, tá aí, ó. Aqui eu tô encerrando essa nossa primeira aula, né? Da nossa playlist, tá? Onde eu comentei com vocês aí sobre segmentos de reta. Tudo bem? Qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados aí,
por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas, tudo bem? Logo, logo eu estarei lançando a nossa segunda aula aí desta playlist. Valeu, galera! Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!